O que nós vamos compartilhar à luz das Escrituras é que nós estamos num momento muito bom e singular da história, mas eu não estou falando de uma semana ou 2 semanas, eu estou falando dos 2 últimos 1000 anos e até o retorno de Jesus. Nós estamos vivendo num momento muito bom da história à luz de algumas promessas. O mundo está longe de Deus, evidentemente que está, mas à luz de algumas promessas, nós que somos crentes, estamos vivendo num bom momento, só que precisamos maximizar o melhor desse bom momento. O que eu quero dizer é que a missão de Deus, presta bem atenção nessa expressão, ela é meio técnica nos estudos teológicos, presta bem atenção. A missão de Deus, e às vezes eles gostam de falar em latim, eles gostam de falar a missio Dei, e só alunos de teologia que sabem o que o pregador está falando, mas essa expressão missio Dei, que você pode ouvir aqui ou ali, em português, a missão de Deus, é nada mais do que Deus salva em Cristo Jesus. Só Deus salva. Desde os dias de Abraão, ninguém nunca se salvou. Noé não se salvou, Moisés não se salvou. Quem salva é Deus. Quando o Senhor falou, quando o Senhor se revelou, quando eles creram, quando eles se arrependeram e quando eles confiaram no Senhor e nas suas promessas, eles foram salvos. Hebreus 11, morreram crendo nas promessas. Eles foram salvos pela fé no Senhor, à luz do que Deus ainda ia fazer, que é salvar em Jesus. Ninguém nunca se salvou, ninguém nunca cumpriu a lei, ninguém nunca mereceu ir para o céu. Nós somos pecadores, e os servos de Deus do Velho Testamento creram no Senhor, nas suas promessas. Nessas promessas tinha Jesus, e assim eles foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então o Senhor foi anunciando Jesus ao longo dos séculos pelos profetas. Deus foi anunciando. Então ele se tornou homem, uma das pessoas da Trindade, um com o Pai, um com o Espírito Santo, totalmente inseparáveis, indivisíveis. Onde tiver o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, porque eles vivem um no outro, e é assim que a Trindade funciona. Quando ele se tornou homem, então criou-se a possibilidade de ele ser o nosso Salvador. Quando o livro de Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado pela obediência, não é que ele estava 99%, não. A luz da divindade, ele era 100%. A luz da santidade, ele era 100%. Mas ele não era o nosso Salvador como prometido, porque ele não tinha morrido por nós, ele não tinha derrotado o pecado, o diabo e a morte. Ele precisava se tornar homem para cumprir. Por isso que na cruz ele falou: tudo está consumado, porque foi anunciado, foi realizado, foi crucificado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes dele falar isso, ele falou: tudo está consumado, ou seja, foi cumprido. E agora ele é o nosso Salvador, mas ele é o Salvador daqueles que morreram antes dele morrer, porque creram que ele era quem ele era e ia fazer o que ele ia fazer. Ele é o Salvador dos magos do Natal, sabe? Os magos chegaram lá em Jerusalém falando: queremos encontrar o rei dos judeus, porque eles não eram judeus, mas eles criam nele. Possivelmente eles tinham viajado do que hoje é o Irã, porque Israel foi escravo lá, ficou sinagogas, ficou os manuscritos por lá. Eles criam no Senhor. Eles sabiam que era mais ou menos a época de Jesus nascer. Eles discerniram por um sinal no céu. Olha, só muita graça de Deus de ver uma estrela e falar: o Messias nasceu. Mas eles concluíram certo. Eles seguiram a estrela certo. Eles encontraram Jesus e foram lá adorá-lo. Ele nem tinha morrido, eles criam nele. Muitas pessoas foram salvas antes de Jesus morrer por elas e creram no Senhor Jesus. Agora, um pouquinho antes de Jesus morrer, preste bem atenção agora, ele disse assim: isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados.
meu auxiliar técnico aqui, Maurício, Mateus 26, 28. Vocês podem acompanhar aqui pela tela enquanto tiver energia, enquanto for possível. Não precisa ler a Bíblia aqui, às vezes você tem dificuldade de abrir a passagem, mas leia a Bíblia em casa. Eu nunca li a Bíblia, lê na linguagem de hoje, não é tradução, é paráfrase, mas preservou os conceitos. Leia a Bíblia na linguagem de hoje. Depois pode ler a Nova Versão Internacional ou a Nova Almeida Atualizada, lançada em 2017, que estão com o português mais comum, porém são traduções muito sérias. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Agora, não só chegou a hora de Jesus se tornar homem e morrer por nós, mas agora chegou a hora de uma nova aliança. E é uma aliança possível só na missão de Deus. A missão de Deus redentora, Ele nos salva através de Jesus e pela graça, desde a época do Velho Testamento, ninguém nunca se salvou, mas quando nós somos salvos em Cristo Jesus, purificados no seu sangue, agora nós temos uma nova aliança, e com essa nova aliança vem muitas bênçãos que precisamos nos apropriar, totalmente relacionadas ao Espírito Santo. Por isso que eu comecei dizendo, estamos no momento singular da história. Não quer dizer que o mundo não tem problema, o mundo está até piorando, mas nós estamos no momento singular da história como filhos e filhas de Deus, porque nós estamos na época do Espírito Santo. Na época do Espírito Santo, porém nós temos que viver o máximo dessa época, e não aquém do que foi prometido, mas é um momento singular. Antes deste momento singular da nova aliança, só os reis consagrados tiveram o Espírito Santo. Saul começou com o Espírito Santo e terminou com demônios. Não vamos entrar nos detalhes da história de Saul. Alguns sacerdotes tiveram o Espírito Santo, muitos viveram longe de Deus. E os profetas canonizados, todos foram cheios do Espírito Santo. Tirando os profetas da Bíblia e mais alguns que não escreveram livros, mas foram mencionados, que nem Elias não escreveu livro nenhum. Então, tirando esses profetas canonizados, e alguns reis e alguns sacerdotes, ninguém mais tinha o Espírito Santo. Então, nós estamos nos dias que nós temos o Espírito Santo, e podemos viver a plenitude disso. É um momento singular da história. Até Jesus pegar o cálice e falar, isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados, nós não teríamos o Espírito Santo. Na versão de Lucas, que nós não vamos ler, este cálice é a nova aliança no meu sangue, ou seja, tudo que Deus havia então falado sobre o Espírito Santo, sobre essa era que Ele derramaria o Espírito Santo sobre o seu povo, até que Ele tinha falado, estava prometido, mas não se realizava até que Jesus morresse pelos nossos pecados, não se realizava até que nós o recebêssemos como Senhor e Salvador. Nós jamais entraríamos na nova aliança com o Espírito Santo e com todas as suas bênçãos. Então a nova aliança só se realiza quando nós somos salvos e purificados no sangue de Cristo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Quando nós recebemos Jesus, aí nós somos salvos por Jesus. Todos os nossos pecados são perdoados porque Ele morreu por nós. E agora nós temos uma nova aliança, nessa nova aliança nós recebemos o Espírito Santo como prometido. Vamos ler Ezequiel 36, 26, para nós começarmos a perceber, à luz das Escrituras, o que envolve essa era do Espírito Santo e o que ela tem a ver com a minha vida. Está bem claro na Bíblia também que a gente pode viver esse potencial maior ou menor, mas a ideia aqui é entender para nós querermos viver nessa plenitude maior de Deus. Ezequiel 36, 26.
Na época da nova aliança, na qual nós temos no sangue de Cristo, acontece isso. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Verso 27, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. O que é que muda agora? Segundo essa promessa possível e que se realiza através da obra redentora de Jesus, através da missão de Deus redentor em Cristo Jesus, quando nós o recebemos, quando somos lavados no sangue de Cristo, nós temos as promessas da nova aliança. Na promessa da nova aliança, muito atenção, porque não era assim. A gente lê a Bíblia, está tudo muito automático, não era assim. Só alguns reis tiveram o Espírito Santo, só alguns sacerdotes tiveram o Espírito Santo, só os profetas canonizados tiveram o Espírito Santo. Não era assim. De repente Deus fala, porei o meu Espírito em vocês, em todo o povo de Deus, e através do Espírito Santo eu os levarei a agirem segundo os meus mandamentos. É toda uma coisa muito espiritual e sobrenatural. Passamos a ter o Espírito Santo, o nosso coração é virado, né? É melhorado, né? Novo coração, novo espírito, um coração sensível para Deus, um coração que gosta de Deus, ama Deus, gosta da sua palavra, gosta da sua presença, um coração que agora consegue louvar, consegue adorar, consegue ter prazer nas coisas de Deus, porque Deus disse, porei o meu Espírito em vocês, os levarei a agir segundo os meus mandamentos, algo totalmente espiritual. Não adianta ser filho de pastor, neto de pastor, irmão de pastor, isso não resolve nada. Quem resolve é quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador e Deus põe o Espírito Santo na pessoa. Até ser convertido, irmão, não é crente. Pode ser filho de pastor, neto de pastor, irmão do pastor, enquanto não foi lavado e purificado no sangue de Cristo, não tem nova aliança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Até que confessemos Jesus como Senhor e Salvador, filho de crente não é crente, filho de pastor não é crente, até que confesse. E se confessar e receber Jesus, receberá o Espírito Santo. Quando recebe o Espírito Santo, dá uma mudança. Recebe um novo coração, um novo espírito, o coração fica sensível para as coisas de Deus. A palavra do Senhor diz que a gente pode estar cheio do Espírito, ou podemos até esvaziar e entristecer o Espírito. Crente pode ficar até muito duro mesmo, insensível. Mas considerando que aqui nós tememos a Deus, que é para levantar da cama domingo de manhã vir na igreja, teme a Deus. O resto está tudo dormindo. Não quer dizer que não teme a Deus, mas eles virão à noite. Mas vocês é garantido que vocês temem a Deus, porque domingo de manhã vocês têm que temer a Deus, senão você não estaria aqui mais de jeito nenhum. Você teme a Deus. Você é lavado no sangue de Cristo. Você recebe pelo Senhor um novo coração, um novo espírito, e você recebe uma inclinação para obedecer. No fundo do nosso coração a gente sabe quando imoralidade é imoralidade, promiscuidade é promiscuidade, quando que esse namoro não era certo, eu não devia estar nesse namoro, o quanto que essa roda de escarnecedores não edifica, o quanto que esses comentários não são bons, o quanto que isso, quanto que aquilo, o quanto que esse hábito social, mas que está virando alcoolismo, não é bom. A gente sabe. Quem tem o Espírito Santo sabe que está longe de Deus, sabe que está ficando duro, está endurecido, sabe que tempo bom era aquele que eu lia a Bíblia, orava e tinha prazer no Senhor e nas coisas de Deus,
porque a gente tem o Espírito Santo que vai nos constrangendo, vai nos convencendo e vai nos atraindo, mas a gente também precisa querer. A gente também precisa querer. A gente precisa também pedir toda a ajuda possível do Espírito Santo. Joel 2:28 faz parte do período da nova aliança. Joel 2:28. Estou lendo aqui na NVI, mas também vou citar a versão mais formal. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Literalmente é sobre toda a carne. Sobre toda a carne é um jeito de falar sobre todas as pessoas salvas e purificadas no sangue de Cristo. Não importa a língua, não importa a cultura, não importa o povo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, vai receber o Espírito Santo. Seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Na lei do Brasil, eu já sou idoso, que eu tenho 61 anos, mas Deus me considera jovem, porque eu não estou sonhando muito. Mas hoje eu sonhei. Até compartilhei com a Márcia, orei. Falei, eu não estava sonhando porque Deus me considera jovem, então não estava sonhando, mas eu sonhei hoje. Agora Deus mudou de opinião. Agora Deus concorda também com a lei do Brasil. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os idosos e idosas, os velhos terão sonhos, os jovens e as jovens, está incluído, terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, até sobre os escravos. Nesse caso não tem escravos na nossa cultura, mas a pessoa mais simples possível, mais sem estudo possível, mais sem leitura possível, quando sem dinheiro, recebeu Jesus, recebe o Espírito Santo, recebe um novo espírito, um novo coração, recebe sensibilidade para querer obedecer. Essa é uma era espetacular, porque a gente pode olhar só para os problemas do mundo, e o mundo está piorando, e sem dúvida nenhuma vai piorar. Não é verdade? Não precisa ser muito esperto, né? Só pensar na quantidade de armas nucleares que tem no mundo, o problema do lixo mundial com mais de 7 bilhões de habitantes. É quase que não tem solução esse negócio. Só vai ter solução quando o nosso Senhor Jesus voltar. O mundo está muito ruim e vai piorando. E vai piorando, e vai piorando, e piorando, vai cada vez mais afrontando a Deus. Isso está inclusive nas Escrituras. Mas do ponto de vista espiritual, nós estamos num grande momento da história. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Este é o sangue da aliança, isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Recebeu Jesus, será perdoado dos pecados e receberá o Espírito Santo. Recebeu Jesus, terá o Espírito Santo, terá um novo espírito, um novo coração, terá um coração sensível. Recebeu o Espírito Santo, poderá sim ter os dons carismáticos, profecias, sonhos, visões, certamente poder para vencer o pecado. Tem o Espírito Santo também nos dá poder para vencer hábitos pecaminosos e nos capacita para a evangelização. Jeremias 31:31. É isso que Jesus está falando ali na ceia, porque as palavras de Jesus eram sempre muito profundas. Às vezes é uma frase só, mas era muita profundidade. Jeremias 31:31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Verso 33, Jeremias 31:33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 34, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheço ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Agora o Senhor fala, eu farei uma nova aliança. Muita atenção aqui. A nova aliança, num certo sentido, é tão velha quanto a velha, e a velha é tão nova quanto a nova. Do ponto de vista de princípios, Deus não mudou nada.
Em termos de princípios, não mudou nada. No passado, as pessoas tinham que crer em Deus e continua assim até hoje. Nós temos que crer no Senhor. No passado, Deus tinha que temer a Deus e nós precisamos temer Deus até hoje. Não mudou nada. No passado, quando eles criam e temiam, eles se arrependiam dos seus pecados e não mudou nada. E no passado, o animal inocente morria no lugar do pecador, e o sacerdote Arão e os seus descendentes intercediam, aspergiam sangue no altar. O inocente morria no lugar do pecador, mas o pecador cria em Deus, se arrependia, tinha que ter um compromisso sério com Deus, a partir daí não seria santão. Tanto é que eles continuariam oferecendo sacrifícios ao longo de datas, de festas, não seria aquele santão, mas ele continuaria reconhecendo que a salvação e o perdão vinha de Deus, ele não se salvava. Quem salvava era Deus, que provia o cordeiro, que provia a maneira certa, quando ele se arrependia, quando ele recebia. O que tem de novo na nova aliança, porque os princípios são os mesmos. Tem de novo é que não tem nada de simbólico, tem o definitivo. Na nova aliança não é animais que morrem por nós, simbolizando Jesus. Foi Jesus que morreu por nós, o Filho de Deus se tornou homem. Em menos de 24 horas da sua crucificação, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isto é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O que o Senhor Jesus disse ali sabe, tudo que os profetas falaram sobre mim está para acontecer. Sabe o que os profetas falaram sobre a nova aliança na qual nós temos o Espírito Santo, está para acontecer. E apesar que o Senhor disse que é uma nova aliança com a casa de Israel, evidentemente que mas é uma nova aliança que inclui todos os povos da terra, pois o Messias de Israel é a luz do mundo, a luz dos povos, a luz dos gentios, o Salvador do mundo. Quando aqueles anjos, que coisa maravilhosa, na cena de Natal, quando os pastores estão lá pastoreando, devia ser mais ou menos abril, porque eles estavam pastoreando na madrugada, quando não era muito frio, de repente aparece aquele coral de anjos, paz na terra, glória a Deus nas alturas, paz na terra a quem Deus quer bem. Aí o anjo disse, olha, nasceu Cristo, nasceu o Messias, nasceu o Salvador do mundo, como prometido nas Escrituras. O Messias de Israel é o Salvador do mundo. Na aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, ele incluiu todos os povos. Em ti serão benditos todos os povos da terra, pois através dessa revelação histórica, dessa etnia que Deus formou do zero a partir de Isaque, nós temos a Bíblia, nós temos a revelação histórica de Deus, e nós temos o Messias de Israel, que é o nosso Salvador. E através do sangue dele, Israel tem nova aliança, e nós que estamos incluídos nas promessas, temos uma nova aliança. Por isso Deus disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, lavados no sangue de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nessa nova aliança, Deus escreve a lei no nosso coração. Jesus chama isso de novo nascimento, nascer na água e nascer do Espírito. Nós mudamos interiormente, não é que ficamos perfeitos, não. Vou falar disso agora domingo à noite, hoje mesmo, domingo à noite. Vou falar que nós somos benditos em Cristo, recebemos o Espírito Santo por causa da obra redentora de Jesus, mas nós ainda seremos como Ele é quando a 7ª trombeta tocar, aí nós não teremos pecado. E vou mostrar isso bem claro. Enquanto isso, nós não podemos desesperar diante das situações difíceis, porque nós estamos no processo de ser igual a Jesus, e nós temos que transformar nossas situações difíceis em momento de crescimento, de bênção, de resposta, de milagre, de glória de Deus. Vou falar isso hoje à noite sobre isso. Isso é para todos os povos. Nós estamos nessa situação porque é para todos os povos, de bendito em Cristo, o templo do Espírito Santo, a caminho de ser igual a Ele, e não podemos tropeçar aqui e ali, mas isso é para todos os povos.
Estávamos incluídos na promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Nós estávamos incluídos quando Deus fez uma aliança com Israel no Monte Sinai, Êxodo 19, quando o Senhor disse que se eles andassem com Ele, agora que eles tinham revelação de Deus, eles seriam um reino de sacerdotes e nação santa. Reino de sacerdotes que seria de Israel para o mundo todo. Nós estamos sempre incluídos na aliança e nas promessas para o rei Davi, que o Messias seria de sua descendência. Nós estamos incluídos, que virá um reino eterno, que reinará sobre todos os povos, todas as línguas. Nós estamos incluídos, nós estamos sempre incluídos nesta nova aliança no sangue de Cristo. Porei o meu espírito em vocês, os levarei a agir segundo a minha lei. Lá em Ezequiel, em Jeremias, eu vou escrever a minha lei no coração de vocês, eu vou colocar no íntimo de vocês. Ninguém precisará ensinar, conheça Deus, pois todos me conhecerão. O salvo em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, tem dentro de si conhecimento de Deus. E se nós andarmos com o Senhor e não entristecermos o Espírito Santo, esse conhecimento fica cada vez melhor e a compreensão fica cada vez melhor e vamos crescendo em santidade. Olha que tem complicações, complicações sérias que nos entristecem, nós sabemos disso tudo, mas continua andando com Deus, pois nós estamos na era do Espírito Santo de Deus. Como Jesus estava próximo, muita atenção agora, porque a gente às vezes não coloca as coisas no contexto. Como a gente estamos nessa era, e ela está totalmente conectada com a missão de Deus de salvar em Cristo Jesus. Sem sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, não existe nova aliança. Com o sangue de Cristo, tem nova aliança com todo filho de Deus, toda filha de Deus. Qualquer um, até sobre os seus servos e servas, derramarei do meu espírito. Então, com o sangue de Cristo, nós teremos nova aliança, que envolve ter um novo coração, um novo espírito, a lei escrita dentro de nós, um coração inclinado para obedecer, um coração sensível e não endurecido, e um interior com conhecimento de Deus. Só que agora nós precisamos também entrar nessa plenitude também, e desejar essa plenitude, e não perder, e não entristecer a Deus, e não duvidar da sua palavra, da sua promessa, quando vem momentos difíceis. É o que eu vou falar hoje à noite. Se você quer saber, hoje à noite vai completar, hoje de manhã, era bom os dois grupos ouvirem, porque o assunto vai ficar muito claro. Nós estamos na era do Espírito Santo e precisamos aprender a viver o máximo dessa era. Como está tudo conectado com a missão de Deus, que salva em Cristo Jesus, e nele temos nova aliança, muita atenção agora. Pouquinho antes de morrer, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tudo o que foi prometido é daqui para frente, agora que vai cumprir. Ou, segundo Mateus, este é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Vai começar agora. Quando ele celebra a ceia, não demora muito, ele vai para o Getsêmani, onde começa a paixão de Cristo, quando o sangue dele ia ser derramado, e foi derramado por nós. Mas um pouco antes, ainda naquele mesmo lugar, ainda naquela mesma Páscoa judaica, o Senhor Jesus passa a falar do Espírito Santo. Se falou em outras ocasiões, não está escrito na Bíblia como está em João, que é na última conversa, na última Páscoa. João 14,16. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Muita atenção aqui, que a palavra de Deus é muito profunda. Eu rogarei ao Pai. Ele disse: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu estarei novamente na Trindade. Ele sempre esteve na Trindade. O Pai e o Espírito Santo nunca estiveram longe dele, mesmo quando ele se tornou o homem.
mas ele está dizendo: eu estarei novamente na Trindade sem limitação de corpo humano. Exaltado à direita de Deus, quer dizer que ele não está acima, ele não está abaixo, ele não está em nenhuma limitação humana de corpo humano, que ele precisou se tornar homem para morrer por nós. Quando eu estiver lá exaltado, com a mesma glória que eu tinha junto do Pai, na Trindade, antes da fundação do mundo, eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, que vai estar sempre com vocês. Na nova aliança, o Espírito Santo está sempre conosco, nunca ficamos sozinhos, nunca ficamos órfãos, não importa o momento, não importa a situação. Que eu vou dizer agora é com muita humildade, porque eu não fiz nem mestrado, nem doutorado de grego, apesar que eu estudei bastante grego lá na Inglaterra, mas minha sugestão para os futuros, quando encontrar o pessoal por aí, para as comissões teológicas que traduzem a Bíblia, eu vou dizer: olha, vamos fazer uma coisa, para de traduzir Paracletos, porque não tem nada em português que traduza Paracletos. Outro Consolador no grego é Paracletos. Nós não traduzimos Cristo, que é grego, nós não traduzimos presbítero, que é grego, nós não traduzimos diácono, que é grego. Vamos deixar Paracletos aí na Bíblia, não traduz não, vamos explicar o que é Paracletos. Paracletos é chamado para estar ao lado, para ajudar no que precisar. Bom, você sabe, a enfermeira está do lado para ajudar também, não está? O motorista de táxi, o ascensorista do elevador. Mas, de todas as palavras em português, consolador e conselheiro dá certo, né? Ele está ao lado para ajudar. Então, não é que é uma má tradução, é uma boa tradução, mas realmente se refere a tudo, absolutamente tudo. Nós não ficamos órfãos, o Espírito Santo está em nós para absolutamente tudo, para ajudar e auxiliar em tudo. E talvez era bom não traduzir, não, deixa Paracletos mesmo e vamos explicar isso. Só que ele nem está ao lado, como Paracletos diz, porque na palavra do Senhor foi prometido, eu porei o meu Espírito em vocês. Ele está ao lado porque Ele está em nós. Enviado pelo Pai, segundo o vencedor Senhor Jesus, exaltado na Trindade, rogou ao Pai, e Ele passou a cumprir a promessa do Pai, que é a promessa do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, a promessa de colocar o Espírito Santo sobre todos os salvos. Ele disse: está chegando o momento da história, que a nova aliança no meu sangue será realizada, porque eu vou rogar ao Pai, exaltado à sua direita, e Ele vai derramar o Espírito Santo, será o Consolador, o ajudador, o conselheiro, para o que der vier para sempre convosco. O Espírito Santo, por exemplo, ele não vem só no culto, né? Ele está com a gente em todas as situações. Quando a gente está lá talvez em situações não muito santas, ele está lá, ele fica um pouco triste, eu acho que esvazia um pouco dentro de nós, mas ele está sempre conosco, e nós precisamos aprender a estar sempre com ele também, e não perder essa bênção. O mundo não pode receber, nem conhecê-lo, mas ele habita em nós, não deixarei vocês órfãos. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Paracletos, que habita em nós, para nos ajudar no que for necessário, João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, eu rogarei e o Pai dará. Ele é a promessa do Pai. Eu rogarei e o Pai enviará, que o Pai enviará em meu nome, e lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Irmãos, é maravilhoso. Se nós lermos a Bíblia, quem sabe num português melhor, como eu tenho dito, mais fácil, o Espírito Santo dentro de nós nos ensina muita coisa. Quando o crente lê a Bíblia, ele aprende muita coisa. O Espírito Santo começa a ensinar. Depois o Espírito Santo lembra. Evidentemente que se o crente, além de ler a Bíblia,
ele vier nos cultos aqui como esse, que eu estou desvendando as Escrituras, estou desvendando a promessa do Espírito Santo, à luz dos profetas e da redenção de Jesus. E se você ouvir esse tipo de estudo mais uma vez, vai te ajudar cada vez mais a entender a Bíblia. Mas se você não tivesse me ouvido também, o Espírito Santo ia dar conta também. Ele também ia te ajudar também. Você ia ter muito entendimento, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Deus nos dá pelo Espírito Santo novo coração, novo espírito, nos leva a agir segundo a sua vontade, os seus mandamentos, nos dá um coração sensível e nos dá um professor e um despertador. Ele lembrará de tudo. Você é daqueles que para tomar remédio põe no despertador para tocar? Eu ponho. Então põe para tudo. De vez em quando eu faço um negócio lá, um bolo lá que chama bolo de queijo, mas eu tirei o queijo. Ficou mais o biscoito de polvilho. E de vez em quando eu tenho que sair um pouquinho da minha dieta, porque enjoa, né? Pepino, tomate, né? Dá uma enjoada, né? Então de vez em quando você tem que sair, né? E para até o negócio assar, põe o despertador para tocar, senão queima tudo. Para as coisas espirituais, o Espírito Santo é o nosso despertador. Ele nos ensinará e nos fará lembrar de tudo. Ele está em nós, enviado pelo Pai. Mas por que a Trindade é como a Trindade é? Preste bem atenção. Está escrito na Bíblia que o Pai ressuscitou Jesus dos mortos, porque funciona assim mesmo. Quando a Trindade funciona, ela funciona os três de uma vez. Quando Deus criou o universo, Pai, Filho e Espírito Santo estiveram envolvidos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus criou todas as coisas e sem ele nada foi feito. João 1,3. Então você vai ler na Bíblia que Deus o ressuscitou dos mortos, sim. Você vai ler na Bíblia que o Espírito Santo ressuscitou dos mortos, sim. Porque quando o Trino Deus age, é o Trino Deus que está agindo. Mas você também pode falar que Jesus se ressuscitou. Porque ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta. É assim, é o Trino Deus. É a promessa do Pai, o Pai envia o Espírito, mas Jesus também batiza com fogo, batiza com Espírito, e Ele também envia o Espírito. João 16:7, presta bem atenção aí. João, olha lá, João 16:7, agora ficou moleza, hein? O crente nem abre a Bíblia no culto, que moleza. É só ler lá, é só ler, mas tem que ler a Bíblia em casa. João 16:7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o Paracletos, o conselheiro, o consolador, aquele que está em nós para nos ajudar naquilo que nós precisamos, o consolador que está sempre conosco, que nos ensina, que nos faz lembrar, que dá novo coração, novo espírito, que imprime a lei de Deus em nós. Se eu não for o Paracletos, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus disse, esse é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. É por causa desse sangue que o Pai envia o Espírito. É por causa desse sangue que Jesus envia o Espírito. Esse é um momento singular da história. É 2000 anos de singular, mas até Jesus arrebatar a igreja, essa é a era do Espírito Santo. Não importa, estudou pouco, estudou muito, aprendi a ler, aprendi a não ler, não importa. Leu a Bíblia, anda com Deus, teme a Deus, vai ser cheio do Espírito. Tem pessoas simples que ora mais do que o estudado. Tem pessoas simples que ouvem a voz de Deus mais do que estudado. Tem pessoas simples que recebem revelação de Deus mais do que pastor. Tem pessoas simples que vai chegando, o demônio já vai se alinhando, está chegando fulano de tal, eu vou sair. E tem demônio que dá surra em pastor. Apanha do endemoniado, leva soco, leva tapa. Porque não tem nada a ver com a obra de Jesus. Não tem nada a ver, estudei mais, tenho título, tenho certificado. Eu estudei, eu sei a importância do estudo, nós temos cursos aqui, eu sei a importância disso tudo, mas não substitui andar com Deus.
Não substitui confessar Jesus como Senhor e Salvador e receber do Espírito Santo tudo que Deus quer nos dar. Quando Ele vier, João 16:13, ele os guiará à verdade e Ele glorificará a Jesus. Irmãos, eu não vou contar a minha experiência pessoal, mas qualquer crente pode ter essa experiência que eu tenho. Porque qualquer crente pode ser cheio do Espírito Santo. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Mas alguns pastores do nosso meio evangélico estão hiper desviados hoje, falando na internet, inclusive palavrões e coisas assim. Você já sabe o que eu estou falando, tem uns 2, 3 aí, vocês já estão sabendo, mas eu não preciso citar nome. Quando eles eram famosinhos no meio evangélico, pregando para cá e para lá, várias pessoas consagradas bateram o olho e falaram: esse irmão não está bem com Deus. E eu, na minha simplicidade, achava o mesmo, mas tinha medo de falar, dada a fama deles. Mas aí 2, 3 pastores, pastoras comentaram comigo: esse irmão não está bem com Deus. Eles discerniam. Eu também discernia, mas eu tinha medo de falar, tamanha a fama do pastor. Hoje eles estão todos desviados. Vieram à tona que eles adulteravam, que eles roubavam. Não, irmãos, hoje eles falam palavrões. Pensa assim numa coisa do mal mesmo. Hoje eles são o próprio cumprimento do que Paulo falou para Timóteo. Nos últimos dias haverá, de entre eles, de entre nós, haverá pessoas ensinando o ensino de demônios, com ensino de demônios. Por incrível que pareça, nós estamos vendo isso no YouTube. Esses ex-pastores que hoje não são convidados para igreja nenhuma, congresso nenhum, porque eles estão completamente sem credibilidade, falando palavrões, ensinando cada coisa errada, que eu não vou nem mencionar aqui. Qualquer crente pode discernir. Irmãos, espiritualidade não tem nada a ver com título. Espiritualidade não tem nada a ver com posição. Tem gente que tem título, tem posição, está na carnalidade, vive na carne, vive brigando, vive com confusão, vive dividindo igreja. É um negócio. Porque não anda nos caminhos do Senhor. Mas qualquer crente na era do Espírito Santo pode ser cheio do Espírito. Nós já temos, porque Deus está cumprindo a promessa. A partir do momento que somos lavados no sangue, Ele já está cumprindo a promessa, nós temos o Espírito. Mas nós não podemos cansar de orar para Ele continuar enchendo, libertando de pecado e falando e dando sonhos e nos levantando e nos dando poder para ser testemunhas de Jesus. Isso é um processo. Às vezes Deus usa um pastor, naquele domingo o pastor estava ungido, estava saindo fogo para todo lado, a igreja quase que parece que subiu no céu. Talvez no domingo seguinte está tudo morto, porque pode ser que por esse ato da graça e da misericórdia de Deus, da era do Espírito Santo, na segunda-feira o pastor recebeu 50 elogios, e ele subiu na caixinha de fósforo e começou a achar: eu sou bom, eu sou ungido. Domingo seguinte, nada de unção, porque a glória é de Deus. Nós somos salvos por causa de Jesus, nós temos o Espírito Santo por causa de Jesus. Se teve avivamento, se teve aquele culto que saía fogo para todo lado, a glória é de Deus. Eu particularmente fico um pouco preocupado, evidentemente que a gente não vai citar nomes, quando alguns líderes começam a se colocar no papel meio especial: se eu pegar esse manto e nessa cerimônia, estou pondo o manto aqui sobre você, meu amado, você conhece o estilo, né? Então agora eu vou transferir a unção daqui para você, que eu tenho bastante. Eu sou que nem Moisés, Deus pegou a unção de Moisés e distribuiu na Bíblia. Quem distribuiu a unção de Moisés foi Deus. Ninguém transfere unção para seu ninguém. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem batiza com fogo é Jesus. Não é esse ministério, aquele ministério, esse pastor, aquele pastor, essa unção, aquela unção, essa cerimônia, aquela cerimônia. Não tome o lugar de Jesus.
A glória de Deus é a glória de Deus. Ninguém transfere unção para seu ninguém. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ele é enviado pelo Pai, ele é enviado por Jesus, o Espírito Santo de Deus. Ele nos santifica, ele tem poder para libertar de pecados e para nos fazer testemunhas de Jesus, e a glória é de Deus. Saul profetizou, depois achou que era a última bolacha do pacote, ficou endemoniado. O rei Uzias, que acho que governou em torno de 50 anos, não lembro exatamente, foi várias décadas. Um dia ele achou que ele podia ser sacerdote, ficou com lepra. Ezequias, quem eu gosto muito, influenciou muito a minha vida, porque ele se tornou rei muito jovenzinho, eu me converti muito jovenzinho. Ele teve uma doença lá que ia matá-lo com 39 anos, ele fez uma oração que dava até vergonha de fazer. Ele falou assim para Deus: o Senhor sabe que eu sou o íntegro e ando nos teus caminhos. Dá até vergonha, né? A gente fala: o Senhor sabe que eu sou íntegro, ando nos teus caminhos. Senhor, o Senhor sabe das minhas fraquezas, né? E orou. Isaías não teve tempo de sair do palácio, voltou, Deus disse que vai agora te dar 15 anos. Mas no fim da vida, porque Deus o abençoou muito, ele foi muito tremendo. Se você tivesse dinheiro, mas isso não é importante. Se você nunca foi em Israel, você vai, sabia? Porque a igreja vai voltar com Jesus, que vai pôr o pé dele ali no Monte das Oliveiras. Se você nunca viu Israel, quando você voltar com Jesus, você vai ver. Então não faz dívida por causa de Israel, não entra nessa bobeira, tá, irmão? Se você tiver dinheiro, vai. Se não vai, fica tranquilo, você vai ver Israel um dia desses. Mas se você for em Israel, é maravilhoso o aqueduto que Ezequias fez. Sinaqueribe estava cercando ele tinha comida por um tempão, era um homem que influenciou muito minha vida, mas infelizmente, no fim da vida, depois de muitas bênçãos, mostrou toneladas de ouro e prata para a Babilônia, e Deus disse: vai ter juízo, Ezequias. Por causa desse seu orgulho aí, vai ter juízo. Por acaso não vai ser nos seus dias, vai ser nos dias dos seus filhos e netos, mas vai ter juízo. A Babilônia vem agora contra vocês. Porque o homem ficou orgulhoso. A glória é de Deus. Nós estamos na era do Espírito Santo pelo sangue de Cristo. Quem roga ao Pai é Jesus, é o único que pode rogar ao Pai. E o Pai fala: agora eu vou cumprir a promessa. O único que podia falar: é melhor que eu vá, mas não é para qualquer canto, não. Não é para a praia, não. Eu vou para a Trindade, onde eu já estou, mas com toda a glória à direita de Deus Pai. De lá eu vou enviar o Espírito Santo. O único que pode rogar ao Pai e batizar com o Espírito Santo é Jesus. Essa é a era que nós estamos, e a honra e glória é de Deus. Pronto, acabou. Desce da caixinha de fósforo. Eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou apóstolo, eu sou não sei o quê, vou pegar um manto, eu vou distribuir unção. Desce da caixinha de fósforo. Sem Jesus nós não somos nada. É um tal de usar marketing para dizer que é alguma coisa, quando Deus é o Senhor de todas as coisas. Agora com o Espírito Santo, por causa do tempo, oh meu Deus, glória a Deus, aleluia, até que não atrasei tanto. Agora Jesus disse que não só ia começar a era do Espírito Santo, mas nós só podemos ser testemunhas de Jesus com o Espírito Santo. Testemunha tem 3 áreas que geralmente o pessoal não destaca, né? Às vezes o pessoal destaca mais pregar, é uma das áreas importantes, mas ser transformado no caráter. Romanos 8. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Tem que ter caráter transformado. Caráter transformado tem a ver com leitura bíblica. Se puder, faz estudos de discipulado. Se não tiver tempo, leia a Bíblia. O Espírito Santo vai onde você for. Se abrir a Bíblia, ele vai falar, ele vai ensinar, ele vai fazer lembrar. Comece a ler a Bíblia. Isso é muito importante, porque pela Bíblia Deus muda o nosso entendimento, o Espírito Santo nos faz lembrar, nos ajuda, nos guia à verdade. Ele vai nos mudando e transformando na área que tem coisa errada, que tem pecado, que tem que confessar, que tem que distanciar, que tem que parar de beber, que tem que parar não sei o quê. O Espírito Santo vai falando, e vai mudando, e vai transformando.
Porque o mundo sabe quem é crente, irmão, e sabe quem não é. Não é verdade? Vai lá no ambiente de trabalho, começa a falar uns palavrões, os incrédulos falam, mas você não é crente? Não, que agora eu vou lá naquele show, mas você não é crente? Mas você não está fazendo tal coisa, mas você não é crente? Eles estão zombando que ele é crente, basta ele sair um pouquinho do trilho, o mundo fala, mas você não é crente? Até o mundo sabe o que é santidade, pelo menos até um nível. Até o mundo sabe o que é santidade, até o mundo espera que o crente seja santo e ande numa certa linha. Não precisa nem ter o Espírito Santo para ter uma ideia do certo e do errado, do honesto e do desonesto, da corrupção e das coisas certas. Até o mundo sabe. Até os jornalistas aí que estão sempre escrevendo contra a corrupção no Brasil, até eles sabem, eles não são crentes. Até eles sabem. Então, testemunho começa com a vida mudada e transformada, que vai dar respaldo para as palavras, e as palavras sairão ungidas. O Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Testemunho tem a ver com palavras, caráter transformado. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que difícil, hein? Ezequias falou, o senhor sabe que eu sou íntegro, dá até uma vergonha. Outra vergonha que dá também é falar o que Paulo falou. Paulo era muito consagrado. Ele podia dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Dá até uma vergonhinha, não dá? Será que a nossa vida é tão exemplo assim, que a gente enche a boca e fala, Ele está vivendo em mim? Paulo conseguia falar, dá até uma vergonha, não dá? Fala a verdade, né, irmão? Dá até uma vergonha. Testemunho tem a ver com a vida transformada. Não só eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Tem a ver com falar de Jesus. Você pode não crer nele, mas ele está vivo. Você pode não crer nele, mas ele pode te tocar. Você pode não crer nele, mas ele pode te curar. Ele está vivo. E haverá situações que até os demônios vão se submeter ao nome de Jesus, porque sabe que ele está vivo, que ele vai voltar em grande poder e glória, e tem um endereço para eles. O endereço para eles é Lago de Fogo. Toda essa turma, de um terço dos anjos do céu, vão tudo para o Lago de Fogo, estão com data marcada já, data de validade deles para fazer maldade já está estabelecido no calendário de Deus. Testemunho tem que ver com caráter transformado, com o nosso testemunho verbal de Jesus e com obras de amor e de misericórdia tem a ver. O Espírito Santo nos capacita. Lucas 24, 44, finalzinho. Se importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus deu uma tremenda de uma aula. Modéstia à parte, viu, irmãos? A glória de Jesus. Durante a pandemia eu preguei muitos textos de Isaías que falavam de Jesus. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Verso 46. E lhes disse, está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Verso 44, 47. Que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. 49, não sei se o Maurício teve tempo de ir nessa velocidade aqui. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do Pai aqui é o que Deus falou por Ezequiel. Promessa do Pai aqui é o que Deus falou por Jeremias, é o que Deus falou por Joel, o que Deus falou também por Isaías, de um pacto eterno através do Messias, que envolve também as águas abundantes do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é, a era do Espírito Santo ainda não começou. Eles tinham o Espírito Santo. Jesus, conversando com eles, disse, vocês estão limpos pela minha palavra. Jesus disse, se vocês o conhecem, ele habita em vocês. Logo no primeiro dia da ressurreição, soprou sobre eles o Espírito. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e soprou. Eles tinham o Espírito Santo.
Mas Jesus estava dizendo, a era do Espírito, como prometida na nova aliança, não começou. Vocês vão ficar em Jerusalém até começar essa era. Ou seja, ficaram lá até o dia do Pentecostes, da crucificação até o Pentecostes, deu 50 dias, aí o Senhor derramou do Espírito Santo em Atos 2, e esta é a era do Espírito Santo. Nós estamos nessa era. Nos dias que Lucas escreveu, muita atenção agora aqui para descomplicar um pouco. Nos dias que Lucas escreveu, 2000 anos atrás, não existia nem livro no mundo. A imprensa foi descoberta 500 anos atrás. Então, essa abundância de livros, de discussões teológicas é recente na história. Os dias que Lucas escreveu, eu não sabia nada dessas coisas. Então, nos escritos de Lucas, promessa do Pai é igual revestido de poder, que é igual ser cheio do Espírito Santo em Atos 2, cheio do Espírito Santo em Atos 4, quando tremeu o chão. E é igual ser batizado com o Espírito Santo, porque ele usou todas essas expressões. Atos 1, 8. No comecinho ali de Atos 1, Lucas está escrevendo para o seu amigo Teófilo e diz, Teófilo, no primeiro livro, eu relatei o que Jesus fez e ensinou. Eu falei dos mandamentos que ele deu para os apóstolos pelo Espírito Santo. Eu falei como que ele foi visto por 40 dias com provas incontestáveis. Eu falei também de como ele subiu aos céus. Mas Atos 1:4, eu te disse 8, mas vamos ler o 4 primeiro, Atos 1:4. E comendo com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual vocês ouviram de mim. Lá na ceia, rogarei ao Pai, Ele dará outro Consolador. É melhor que eu vá, se eu não for, eu não enviarei. Mas se Ele vier, quando Ele vier, Ele ensinará e fará lembrar, Ele os guiará à verdade, Ele dará testemunho de mim, Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o espírito da nova era, segundo a promessa de Deus. Atos 1:5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos descomplicar? Batizado com o Espírito Santo, no texto de Lucas, é igual promessa do Pai, é igual revestido de poder, é igual cheio do Espírito Santo. Se alguém quiser falar, estou cheio, você precisa estar cheio do Espírito Santo, dá na mesma. Você precisa receber a promessa do Pai, dá na mesma. Você precisa ser revestido do poder, dá na mesma. Você precisa ser batizado com o Espírito, dá na mesma. Você precisa que Jesus te batiza com fogo e não com água, dá na mesma. São as mesmas expressões para a mesma coisa. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e Deus pode nos encher do Espírito Santo. Pede e recebe, não pede assim de maneira doentia. Será que Ele vai dar? Será que não vai dar? Ei, Deus é fiel. Será que o sangue de Cristo é digno? É digno. Você foi lavado no sangue de Cristo, a promessa é para você. Recebe com alegria. Deixa que Deus vai te dar vitória contra o pecado, Ele vai te dar entendimento da Bíblia, Ele vai te ajudar para evangelizar, Ele vai te ajudar com sonhos e visões, vai ser normal, natural. Você poderá ter experiência muito sobrenatural, mas pode ser que você não tenha também, mas Deus vai usar. Sabe o que está acontecendo nesse momento aqui? Nesse momento agora? Você está sendo cheio do Espírito Santo, sabia? Isso é bíblico. Isso é bíblico, eu nem vou ler por causa do tempo. O apóstolo Paulo escreveu em Éfesos 5:18, não se embriaguem com vinho. Ficar de fogo não é coisa para crente, tá? Bebeu, ficou de fogo, não é coisa para crente. Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Dependendo da tradução, ela é mais literal, sede cheios. Sede cheios é voz passiva. Enchei-vos é quando eu me encho, sede cheios é quando alguém me enche. Quem nos enche do Espírito é Deus. Então a voz passiva é a traduçãozinha melhor mesmo. Não se embriaguem com vinho, sede cheios do Espírito. Como? Efésios 5:19, já que o meu
companheiro aqui parece que está transmitindo a passagem. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando. Sair longe da roda do escarnecedor, porque não enche. Culto enche, vigília enche, louvor enche, adoração enche. A gente não somos legalistas, né? Ontem teve a Taça Libertadores. Para quem gosta de futebol, uma maravilha. Palmeiras ganhou, para quem é palmeirense, mas não encheu do Espírito. Não quer dizer que não pode assistir o jogo, não é isso que eu estou falando. O que enche do Espírito é falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Qualquer outra conversa não enche do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração a Deus. Louvor enche do Espírito. Falar da palavra de Deus enche do Espírito. Ir em culto enche do Espírito. Andar dos caminhos do Senhor enche do Espírito. E lá em Efésios continua dizendo, dando graças a Deus em tudo. Porque murmuração não enche do Espírito. Mas tendo um coração de gratidão, de fé e de esperança. Então encher do Espírito não é só, por exemplo, ali Atos 2 é maravilhoso, mas por tudo que a gente sabe, só uma vez na história eles viram línguas de fogo descendo na cabeça das pessoas, uma língua por cabeça. 120 pessoas, Maria Madalena profetizou naquele dia, Maria, mãe de Tiago e João, que era uma senhora, ela recebeu uma língua de fogo também, ela estava lá, as mulheres estavam lá, as discípulas de Jesus estavam lá. Está escrito que as discípulas estavam lá. Estava escrito que a mãe de Jesus estava lá, os irmãos e irmãs de Jesus estavam lá. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Não é só os homens, não. No meio evangélico tem um tal de falar, não ordena a pastora, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Aí você vai dar o Espírito Santo para quem? Só para homem? Porque Deus vai batizar os seus filhos e as suas filhas. Ele vai encher do Espírito Santo homens e mulheres. Homens e mulheres podem profetizar, sonhar, ter visões. Homens e mulheres, aqueles homens e mulheres que estavam ali, estavam esperando a promessa do Espírito para em seguida ser testemunhas de Jesus. Está bem claro que os 120 evangelizaram. Está bem claro. Que eles ouviam falando nas suas línguas, as mulheres estavam ali. No fogo, irmão. Atos 2, os discípulos de Jesus estão no fogo. Maria, mãe de Jesus, está no maior fogo ali. Todas as discípulas estão no maior fogo ali. Num dado momento, Pedro levanta e prega, e eles muito ungidos, sabe, Jesus que vocês mataram, ele está vivo, Deus o fez o Cristo e o Senhor. O que nós vamos fazer? Arrependa dos pecados e receba a promessa, porque se você receber Jesus como Senhor e Salvador, no sangue dele tem nova aliança, no sangue dele tem Espírito Santo. E nós temos que orar para que não só seja uma coisa automática, mas eu continuar me enchendo do Espírito Santo para ser santo e fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Agora nós vamos orar, porque enquanto aqui, a gente estava aqui falando, sentadinho aí na maior moleza, você não suou, quem estava suando aqui sou eu. Na maior moleza, Deus já foi te enchendo do Espírito Santo. Você nem falou nada. Você nem falou nada. Oh, que moleza, hein? Eu pregando aqui quase 50 minutos, Deus te enchendo aí. Mas agora você vai falar. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Falou, obrigado, Senhor, agradeça. Agradeça pela salvação de Jesus. No sangue dele, agradeça, no sangue dele eu tenho nova aliança, não tem nada a ver com mérito, tem a ver com a salvação de Jesus. Perdoa os meus pecados, dá-me vida eterna em Jesus, enche-me com teu Espírito Santo. Vai orando, ora, fala com Deus. Nunca merecerei, mas eu recebo o perdão de pecados que há em Cristo, e recebo o Espírito Santo. Peça a Deus, perdoa os meus pecados, Senhor, peça a Deus.
Confesse o Jesus como Senhor e Salvador. Fale ao Senhor. Eu confesso, Ele é o meu Senhor e Salvador. E fale ao Senhor, eu recebo a promessa do Espírito. É igual ser cheio do Espírito. É igual ser batizado com o Espírito. É igual ser revestido de poder. Eu quero santidade na minha vida. Eu quero compreensão da Bíblia quando ler. Eu quero discernimento, fé, prudência. Eu quero temperança. Eu quero domínio próprio. Eu quero santidade. Eu quero caráter mudado e transformado. Eu quero Deus na minha vida. Senhor, eu quero também os dons chamados carismáticos. Já estou idoso, Senhor, eu tenho que sonhar mais, Senhor. A lei do Brasil diz que eu já estou idoso, eu tenho que sonhar mais. Os jovens têm que ter visões. Vossos filhas e filhas profetizarão. Obrigado, Senhor, por essa era maravilhosa que é a era do Espírito. É verdade, Senhor, que o mundo está caminhando para o mal, isso é verdade, mas é verdade que nós podemos viver plenitude de Deus e do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus.